Deu certo. Tudo bem, doutora? Quero te agradecer por você ter topado o nosso convite, por você ter tirado um tempinho para vir aqui conversar com a gente, porque é um bate-papo super importante, né? Então, super obrigada em nome de toda a nossa equipe por você estar aqui hoje. Eu que agradeço vocês terem pensado num assunto tão importante nessa época do ano, falar de uma doença que até o ano passado, antes do surto Covid, era a nossa maior preocupação em relação às crianças e que por conta, né, da forma de prevenção para a Covid e para a bronquiolite serem iguais praticamente, a gente esse ano teve um número expressivamente menor de casos, exatamente por conta dessa prevenção que a gente vem fazendo para a Covid. Que legal, né? Isso é muito importante, assim, porque no meio de tanta notícia ruim, é legal a gente ter uma notícia dessa, né? Acho que é super importante a gente trazer esse outro lado também. Doutora, pra gente começar do começo, eu queria que você explicasse para todo mundo aqui da Máxima, lá da Ana Maria, da Voz Fluidos e da Manequim também, o que é a bronquiolite? Porque acho que muita gente imagina algumas coisas e talvez não seja, né? Confundem muito, talvez, com pneumonia. Você falou que os sintomas também da Covid às vezes dá uma confundida. Explica pra gente o que é. A bronquiolite ela é uma doença viral, né? Onde ela acomete principalmente as crianças abaixo de 2 anos, mas principalmente menores de 1 ano de idade, onde acontece a inflamação, né? Desses... são bronquíolos que a gente chama, que são as menores estruturas dos brônquios. Então, existe um processo infeccioso, né? Os agentes são os virais. Depois eu comento um pouquinho quem são os agentes, mas eles levam a uma inflamação com um edema, que é o inchaço, e bastante produção de muco. Então, o que acontece? Nessas criancinhas pequenas, que são os bebês menores de 2 anos, essa inflamação com esse inchaço, né, dentro dos caninhos que estão ali respirando, e essa produção muito exacerbada de muco atrapalha a respiração do bebê, né? Então, ele sempre começa, as bronquiolites, na verdade, começam como um resfriado, e dependendo da evolução, né, de quão invasivo é o vírus, dessa resposta do bebê, se ele tem algum fator de risco, por exemplo, se ele é prematuro, se ele tem alguma cardiopatia importante que tenha repercussão clínica para ele, nas crianças que têm alguma imunossupressão, ou por HIV positivo, ou pós-transplante. Crianças alérgicas também? Com aquelas não, crianças alérgicas não, porque a gente não tem muito nesses 2 anos, nesses primeiros 2 anos, porque ela é uma doença dos primeiros 2 anos, tá? Então, a gente vai definir mais essa questão de asma depois dos 2 anos de idade. O que hoje tenta se ver é se nos casos de bronquiolite que houve necessidade de internação, ou seja, uma bronquiolite grave, provavelmente, principalmente quando existe necessidade de internação de UTI ou intubação para ventilação mecânica, você pode, os estudos querem saber se existe uma maior propensão dessas crianças se tornarem chiadoras ou asmáticas, tá? Então, não existe consenso ainda. Alguns estudos falam que sim, que existe uma chance aí de 15% até 30% dessas crianças virarem asmáticas, mas outros estudos dizem que não. Então, a gente não tem um consenso sobre isso ainda. Não é uma certeza ainda, né? Isso, né? Existem, assim, os achismos, né? E algumas experiências individuais, né, de famílias, mas a gente não pode falar com certeza. Então, hoje, os grupos de risco para bronquiolite são os prematuros, principalmente aqueles que são abaixo de 29 semanas de idade gestacional, as crianças com cardiopatia, né, com repercussão hemodinâmica dessa cardiopatia, crianças que são prematuras que desenvolvem doença pulmonar crônica, muitas vezes crianças que são expostas ao fumo passivo, né, ao tabagismo passivo, elas também estão mais propensas a desenvolver formas graves da bronquiolite. Crianças que têm distúrbios neuromusculares, então com paralisia cerebral, também estão sob risco, até pela própria dinâmica respiratória dessas crianças. Então, essas crianças
são as de maiores risco para desenvolver uma bronquiolite grave com necessidade de internação e, eventualmente, UTI e ventilação mecânica. A grande maioria, graças a Deus, começa como um resfriado, podendo ter ali um pouco de falta de ar, uma certa inapetência, né? Não querer comer, mas diante de crianças que vão tendo uma evolução desfavorável, com mais comprometimento, é sempre legal estar em contato com o pediatra, levar para uma avaliação para ver se há ou não a necessidade de ficar com essa criança no hospital internada ou se é possível mantê-la em casa para tratamento domiciliar. Doutora, é muito legal assim você já explicar desde o começo, porque é isso que eu te falei. Às vezes as pessoas não sabem nem o que é. Então, acaba que fica difícil a gente ter aquele, não é diagnóstico em casa, né? Mas a gente perceber que alguma coisa ali não tá caminhando como deveria. Sim. Então é muito legal essa explicação, porque acho que torna o público mais perto do que é. Doutora, tô em casa com o meu bebê, como que eu faço para identificar que é provavelmente uma bronquiolite, que eu devo levar o neném pro hospital, pro pediatra, para acompanhar? Porque às vezes as pessoas podem confundir os sintomas, então acho que é super importante a gente reforçar como que deve identificar dentro de casa. Bom, então, primeira coisa, a gente tem que saber que é a doença do menor de 2 anos de idade, tudo bem? Tá. Principalmente, a gravidade vai acontecer mais nos menores de 6 meses de idade e naquelas situações com fatores de risco, crianças imunocomprometidas, crianças expostas ao tabagismo passivo, crianças que nasceram de forma prematura, crianças que têm doença pulmonar crônica da prematuridade e crianças que têm problemas no coração, os cardiopatas, tá? Então, sempre, diante de qualquer sintoma respiratório, é sempre importante que os pais façam contato com o pediatra, tá? Seja do pediatra ambulatorial de consultório ou, eventualmente, se não tem essa disponibilidade, que vá no posto de saúde. Se não tem essa possibilidade, que procure um pronto-socorro se essa família não se sente à vontade e segura para conduzir o tratamento dessa criança, tá bom? Agora, é uma situação onde a criança tem congestão nasal, o nariz está entupido, tem aquela secreção, coriza, não está comendo direito, mas come, está conseguindo beber líquido, tem xixi, não está roxinho. Quando você olha o padrão respiratório, a criança, você lava o nariz com soro fisiológico, depois disso você tem uma amenizada nessa situação. Ou seja, tá tudo bem, né? Você está conseguindo o que a gente fala, fazer o tratamento de suporte. Então, você limpa o nariz para essa criança poder melhorar essa congestão e conseguir, inclusive, comer, porque esses bebês, a respiração deles é primordialmente nasal, então ela não consegue, igual a gente, respirar pela boca, tá? Então, eu limpo esse nariz para permitir que ela consiga respirar e, de repente, até comer, né? Porque, às vezes, ela não consegue comer porque está com o nariz carregado, entupido. Então, se ela está conseguindo se alimentar, né, de alguma forma, se ela está hidratada, ou seja, ela está fazendo bem xixi, ela tem um grau de atividade, ela consegue brincar, ela consegue, né, só está mais amuadinha, você vai dar o antitérmico se ela tiver febre, você vai continuar dando bastante líquido para ela tomar, e é isso, e a gente vai esperar passar, tá? Quando que a gente vai se preocupar em falar assim, não tá legal, precisa da avaliação do especialista, do pediatra, né, de um médico. Quando essa criança não está comendo a contento, então ela diminuiu a ingestão de comida dela a metade, tá? Não tá conseguindo se hidratar, e aí você vê que ela tá um pouquinho sem saliva, que o xixi tá escuro, ou de repente nem tá fazendo xixi por 12 horas. É uma criança gemente, hipoativa, prostrada, largada, às vezes muito pálida ou eventualmente roxinha, que a gente já está falando que a oxigenação não está legal. Você vê um esforço respiratório grande, mesmo depois que você já limpou o narizinho dela. Então, você vê que tem um aumento, né, da frequência respiratória, junto, às vezes, com o batimento de asa do nariz. Às vezes, você vê a costelinha. Então, isso é um esforço respiratório grande que a criança está fazendo e, às vezes, até o chiado. Né? O pai fala, ela tá respirando muito rápido e tá chiando. Então, nessas situações, né, onde você tem evidência de um comprometimento pulmonar respiratório,
que tem uma implicação no grau de consciência, porque a criança está mais sonolenta, está mais, né, apática, não quer brincar, e comprometendo a ingestão alimentar e de líquidos, não dá para ficar com essa criança em casa. A gente tem que levar ela para uma avaliação, tá bom? E aí ela vai ser avaliada no pronto-socorro para ver se existem critérios elegíveis para que ela fique internada, ou se ela vai ficar um período de observação e depois que você não vê nenhum sinal de gravidade nessa criança, depois de estabilizada, e a família se sente segura, né? Então a gente também tem que avaliar, por exemplo, é uma família que tem fácil acesso ao pronto-socorro se essa criança piorar? É uma família que o grau de entendimento é ruim, ou seja, não dá para confiar no quanto eles percebem essa criança bem ou mal? Então, isso também tem que ser levado em conta quando a gente está avaliando um bebê para decidir se tem condição de manter essa criança em casa ou não. Tá? Doutora, super obrigada por você ter topado conversar com a gente. Acho que o nosso Eu que agradeço ficar conversando muito esclarecedor. Então, eu fico super feliz. Acho que todo mundo curtiu bastante. Gente, se vocês gostaram desse nosso tipo de conversa, peçam mais vezes. Doutora, se quiser deixar um beijo para todo mundo, seu momento, seu espaço aqui. Quero agradecer a companhia de vocês, né, nesse horário que às vezes muitos estão trabalhando, devem ter parado de fazer alguma coisinha para tentar entender um pouco esse mundo da bronquiolite. Eu acho importante, principalmente nessa época do ano. E eu vou mandar uma mensagem que eu já falo hoje para os meus pacientes, né? Todo mundo hoje se preocupa muito só com o coronavírus, com a Covid-19. Mas a gente já está vendo por tudo que está saindo de ciência, de trabalho científico, que as crianças não são o foco do coronavírus, né? Então, a grande maioria acaba sendo assintomática ou com poucos sintomas. Claro que a gente não pode não falar das crianças que acabam evoluindo com outros tipos de forma, né? Que não só respiratória, mas a gente já viu que tem outras formas de desenvolvimento da Covid-19 na infância. Só que em termos respiratórios, nosso grande cuidado para as crianças tem que ser influenza, por isso mantenham a vacinação em dia, e vírus sincicial respiratório, por isso mantenham higienização e as medidas de prevenção, evitando aglomeração, evitando ir em lugares onde você tem muita gente por perto, porque o adulto pode estar infectado e não vai ficar doente, e ele vai passar para a criança que vai. Tá? Então, a minha grande preocupação sempre para a criança é influenza e vírus sincicial respiratório. Tá? A gente acaba transpondo todo esse cuidado com o corona, a gente está também se protegendo contra esses também. Mas na hora que tudo arrefecer, que acalmar, que né, já começar, agora eu vou sair de casa, etc., não esquecer que os outros ainda estão aí e que, embora o corona não seja tão assim, vamos falar, tem uma alta morbidade para as crianças, o influenza e o VSR tem, tá bom? É isso.